Bianca não conseguia conter o sorriso enquanto admirava o vestido branco pendurado em frente à janela do quarto. A renda delicada e os detalhes bordados pareciam capturar a luz suave da manhã, transformando-o em um símbolo de seus sonhos mais profundos. Daqui a algumas horas, ela caminharia até o altar para encontrar Arthur, o homem com quem sempre imaginou construir sua vida. A ansiedade era real, mas ela se forçava a acreditar que tudo estava sob controle. O som abafado dos passos de sua mãe, Renata, no corredor a trouxe de volta à realidade. Renata, sempre impecável, não escondia seu talento para criar tensão. Durante os meses de preparativos para o casamento, a presença da mãe havia sido tudo menos tranquila. Bianca tomou um gole do café, tentando aproveitar a breve pausa na cozinha antes que o dia realmente começasse. Então é hoje, disse Pedro, encostado na bancada, com seu sorriso fácil e a xícara de café nas mãos. Pedro era mais do que o melhor amigo de Arthur. Ele havia se tornado um porto seguro para Bianca, especialmente durante os momentos de estresse causados pelas constantes críticas de Renata. Estou nervosa, admitiu Bianca, soltando um suspiro profundo. É surreal que o dia finalmente tenha chegado. Você vai ficar linda, respondeu Pedro com um olhar carinhoso. E Arthur é um cara de sorte. Vocês dois vão ser muito felizes juntos. O elogio aqueceu o coração de Bianca, mas por alguma razão, o olhar de Pedro pareceu durar um segundo a mais do que o necessário. Ela afastou o pensamento, focando no que realmente importava, o casamento. Bianca estava radiante em seu vestido branco. Enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor da igreja, os olhares de todos os convidados estavam fixos nela. O som suave da música preenchia o ambiente, e cada passo que Bianca dava parecia um passo mais próximo da felicidade que ela sempre sonhou. Arthur, o noivo, estava no altar, aparentemente nervoso, mas com um sorriso tímido. Tudo parecia perfeito. A decoração era impecável, com flores brancas e lilazes adornando os bancos, enquanto a luz do sol atravessava os vitrais, criando um brilho mágico. Mas quando Bianca estava prestes a alcançar o altar, um movimento no banco da frente chamou a atenção de todos. Renata, sua mãe, se levantou com uma expressão que misturava seriedade e nervosismo. O murmúrio dos convidados começou a crescer, mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Renata respirou fundo e com a voz firme declarou: "Antes que isso continue, eu preciso dizer a verdade." O silêncio tomou conta da igreja. Bianca parou no meio do corredor, confusa, olhando para a mãe, sem entender o que estava acontecendo. Arthur ficou visivelmente desconfortável, desviando o olhar enquanto Renata continuava: "Eu estou grávida, e o pai é o Arthur." A frase ecoou pela igreja como um trovão. Os murmúrios agora se transformaram em cochichos audíveis. Bianca sentiu as pernas fraquejarem. Ela olhou para Arthur, esperando desesperadamente que ele negasse, mas ele apenas abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Bianca, sem saber como reagir, correu para fora da igreja, deixando para trás um cenário de caos e uma vida inteira de sonhos destruídos. Mas quem estaria ao lado dela para ajudá-la a superar essa traição tão cruel? Bianca correu da igreja sem olhar para trás. O som dos murmúrios e cochichos dos convidados ecoava em sua mente, mas tudo parecia distante. Ela estava cega pela dor, pela traição dupla que acabará de destruir seus sonhos. Do lado de fora, o ar fresco não era suficiente para acalmá-la. Bianca se encostou em uma árvore próxima, lutando para respirar enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Ela tentou entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Arthur, o homem que ela amava, e Renata, sua própria mãe, haviam conspirado contra ela de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Mas, antes que a solidão a consumisse, ela ouviu uma voz familiar. "Bianca, espere." Era Pedro, o melhor amigo de Arthur. Ele correu até ela preocupado, e ao vê-la naquele estado, a abraçou sem hesitar. Bianca, ainda em choque, não resistiu ao abraço. Pedro era a única pessoa que parecia estar ao lado dela naquele momento. "Eu sinto muito por tudo isso", Pedro disse, segurando-a pelos ombros e olhando diretamente em seus olhos. "Você não merece isso, Bianca. Não merece o que eles fizeram." Bianca balançou a cabeça, ainda sem conseguir falar. Ela apenas chorou, e Pedro permaneceu ao seu lado, oferecendo o suporte que ela tanto precisava. Enquanto Pedro permanecia ao lado de Bianca, oferecendo conforto, ela começou a perceber que precisava encontrar forças para seguir em frente. Mas como reconstruir sua vida depois de uma traição tão cruel? Nos dias que se seguiram, Bianca permaneceu em um estado de confusão e tristeza profunda. A cada momento, as imagens do casamento interrompido e das palavras de Renata ecoavam em sua mente. O que deveria ter sido o início de uma vida feliz se tornou um pesadelo do qual ela não conseguia acordar.
Mas Pedro não a deixou sozinha. Ele estava ao lado dela a cada instante, garantindo que Bianca soubesse que ainda havia alguém em quem confiar. Ele a levou para um pequeno refúgio, longe da cidade, onde ela pudesse respirar e começar a se curar. Você não precisa enfrentar isso sozinha, Bianca, Pedro disse, enquanto os dois caminhavam pelo parque perto do refúgio. Eu sei que dói, mas você vai superar isso. Eu estou aqui para o que você precisar. Bianca olhou para ele, surpresa pela dedicação. Por que você está fazendo isso, Pedro? Você não tem obrigação nenhuma de cuidar de mim. Pedro sorriu suavemente. Porque você merece mais do que isso. Porque você é uma pessoa incrível, e ninguém deveria passar por isso sozinho. Apesar da dor que sentia, Bianca começou a perceber algo novo. A presença de Pedro não apenas a confortava, mas também trazia uma calma que ela não esperava. Ele era sincero, leal e, acima de tudo, estava disposto a ajudá-la sem pedir nada em troca. Bianca estava mergulhada em um turbilhão de sentimentos, dividida entre a raiva, a tristeza e o vazio. Pedro, sempre presente, cuidava dela com paciência e gentileza. Certo dia, enquanto ele preparava o café da manhã, a campainha tocou. Ao atender, Pedro deu de cara com Arthur, visivelmente abalado e arrependido. Arthur pediu para falar com Bianca, mas foi recebido com desconfiança. Bianca, ouvindo a conversa, decidiu enfrentar o passado e permitiu que Arthur entrasse. Pedro, está tudo bem, disse ela, colocando a mão no ombro dele. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Pedro hesitou, mas deu um passo para o lado, permitindo que Arthur entrasse. Arthur entrou na sala como se estivesse carregando o peso do mundo sobre os ombros. Ele se sentou em uma cadeira, enquanto Bianca permanecia em pé, com os braços cruzados, tentando conter a avalanche de sentimentos. Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, começou Arthur, sua voz baixa e hesitante. Mas eu precisava vir aqui. Precisava dizer que sinto muito. Bianca o encarou, seus olhos brilhando de raiva. Sente muito? Arthur, você destruiu tudo. Não foi só sobre me trair, foi sobre quebrar minha confiança. Você e minha mãe tiraram de mim o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Arthur abaixou a cabeça, as lágrimas enchendo seus olhos. Eu sei, Bianca. Eu sei que errei de todas as formas possíveis. Eu deixei sua mãe me manipular, e fui fraco. Eu não tenho desculpas. Mas eu te amo, Bianca. Sempre amei. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Bianca olhou para Pedro, que permanecia ao lado dela, oferecendo apoio silencioso. Amor, Bianca finalmente disse, sua voz carregada de ironia. Você acha que pode falar de amor depois do que fez? Você destruiu tudo, Arthur. E honestamente eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu. Arthur engoliu em seco, levantando-se da cadeira. Eu não esperava que você me perdoasse. Só precisava que você soubesse que estou arrependido. Ele se virou para Pedro, que o observava com uma mistura de desconfiança e compaixão. Cuide dela, Pedro, disse Arthur, antes de sair pela porta. Quando a porta se fechou, Bianca soltou um suspiro profundo, como se estivesse se livrando de um peso que a sufocava há muito tempo. Ela se virou para Pedro, seus olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas. Apesar das lágrimas, Bianca encerrou o capítulo com firmeza, declarando que não era mais a mesma pessoa e que a relação entre eles havia acabado. Quando Arthur saiu, Bianca sentiu-se aliviada, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Pedro, ao seu lado, reforçou seu apoio, elogiando sua força. À tarde, ele sugeriu uma caminhada pelo parque para aliviar a tensão. Durante o passeio, Pedro, sincero, revelou que agora via Bianca em seus planos para o futuro. Tocada pela confissão, Bianca sentiu surgir algo novo entre eles, uma promessa de esperança e recomeço, mesmo que ainda incerto. Bianca tentava reconstruir sua vida ao lado de Pedro, buscando deixar para trás as feridas do passado. A convivência entre eles era marcada por momentos leves e simples, trazendo uma calma que ela não sentia há muito tempo. No entanto, a sombra de Renata, sua mãe, continuava pairando. Desde o dia do casamento, Renata havia desaparecido, o que era estranho, pois ela nunca ficava em silêncio por tanto tempo. Um dia, enquanto Bianca estava sozinha, a campainha tocou. Ao abrir a porta, deu de cara com Renata, vestida impecavelmente e exibindo uma expressão que misturava culpa e determinação. Renata pediu para conversar, alegando querer se desculpar pelos erros do passado, mas Bianca estava cansada de promessas vazias. Recusando o diálogo, ela fechou a porta, deixando Renata do lado de fora. Mais tarde, Bianca contou a Pedro sobre o ocorrido. Ele ouviu atentamente, destacando que Renata nunca aceitou perder o controle sobre ela e alertando que isso provavelmente era apenas o início de novas tentativas de manipulação.
Dias depois, o telefone de Bianca tocou. Era Renata novamente. Mesmo relutante, ela atendeu, curiosa para saber o que a mãe tinha a dizer. Bianca, por favor, escute, começou Renata, a voz soando mais aflita do que antes. Eu sei que não mereço sua confiança, mas estou precisando falar com você. O que é, mãe? O que você quer agora? Bianca respondeu, tentando soar firme, mas sentindo um leve tremor na voz. Renata respirou fundo, sua voz tremendo quando continuou. Eu perdi o bebê, Bianca. E agora? Eu só quero que isso acabe. Tudo. Essa raiva, esse afastamento entre nós. Eu só quero seu perdão. Bianca ficou em silêncio, surpresa pelas palavras da mãe. Durante anos, Renata tinha se mostrado uma mulher forte, quase inabalável. Ouvir sua voz vulnerável era desconcertante. Mãe, você perdeu o bebê? Perguntou ela, mais para confirmar do que por dúvida. Sim, respondeu Renata, com um soluço contido. E isso me fez perceber o quanto eu errei. Não quero continuar assim, Bianca. Eu quero consertar as coisas. Bianca engoliu em seco. Parte dela sentia pena, mas a outra, mais ferida, não conseguia esquecer o que havia acontecido. Mãe, eu preciso de tempo, disse Bianca finalmente. Isso não é algo que eu possa perdoar de uma hora para outra. Eu entendo, disse Renata, a voz mais baixa. Só quero que você saiba que estou aqui, pronta para fazer as pazes quando você estiver. Depois de desligar, Bianca passou o restante do dia remoendo as palavras de Renata. Ela sabia que a mãe era manipuladora e mesmo agora, não tinha certeza se podia confiar na sinceridade daquele pedido. Você acha que ela está dizendo a verdade? Perguntou Pedro, ao vê-la perdida em pensamentos. Eu não sei, respondeu Bianca. Mas mesmo que esteja, o que isso muda? Ela fez escolhas que destruíram a nossa relação. Então talvez a melhor coisa que você possa fazer é continuar priorizando a sua paz, disse Pedro, segurando a mão dela. Você não precisa resolver os problemas da sua mãe, Bianca. Isso não é sua responsabilidade. Renata, ao perceber que Bianca não cederia às suas expectativas, começou a espalhar boatos sobre ela, acusando-a de ser ingrata e abandoná-la. Pedro foi o primeiro a descobrir os rumores e contou a Bianca, indignado. Sentindo-se invadida mais uma vez, Bianca, agora determinada, decidiu que era hora de pôr um fim nas manipulações de sua mãe. Bianca tomou a decisão de que não poderia mais viver sob a manipulação de sua mãe, Renata. Ela havia suportado a dor e o sofrimento por muito tempo, mas sabia que era hora de assumir o controle de sua própria história. Com o apoio constante de Pedro, que sempre esteve ao seu lado, ela se preparou para confrontar Renata. Esse momento seria decisivo, e embora soubesse da dificuldade da situação, Bianca estava determinada. Antes do encontro, Pedro a questionou sobre sua decisão. Ele sabia que o confronto seria inevitável, mas se preocupava com as consequências. Você tem certeza disso? Perguntou, enquanto observavam o pôr do sol na varanda. Eu sei que você precisa disso, mas sua mãe vai tentar de tudo para virar tudo contra você. Bianca, com olhos cheios de dor, mas também de determinação, respondeu, eu não posso mais viver com o peso disso, Pedro. Preciso que ela saiba que não sou mais a menina que ela pode controlar. Chega de mentiras, chega de manipulação. Com essa convicção, Bianca agendou a reunião com Renata no dia seguinte. Escolheu um café tranquilo, longe de qualquer olhares curiosos, para finalmente colocar tudo em pratos limpos. Quando chegou, Renata já estava sentada, esperando com um sorriso forçado, como se nada tivesse acontecido. Bianca a observou atentamente e com firmeza disse, Olá, mãe. Sua voz não era rude, mas carregava uma certeza que Renata não esperava. Renata tentou se manter calma e com um sorriso respondeu, eu sabia que um dia você ia me procurar. Ela disse, tentando dar a entender que esperava por esse momento de reconciliação, mas Bianca sabia que nada seria como antes. O choque de palavras e sentimentos estava prestes a acontecer. Bianca, com raiva e frustração, desabafou, diferente como mãe. Eu passei toda a minha vida tentando agradar você, tentando ser a filha que você queria. E o que eu recebi em troca? Uma traição e manipulação que destruíram o meu casamento. Essas palavras cortaram Renata, que desviou o olhar, visivelmente incomodada. Em seguida, Renata tentou justificar seu comportamento, dizendo que estava desesperada para manter Bianca perto dela, e que foi egoísta em suas atitudes. Bianca, respirando fundo para manter a calma, retrucou, eu não sou sua propriedade, mãe. Você nunca entendeu isso. Cada vez que você tentava me controlar, me fazer ser o que você queria, eu me sentia menos eu mesma. Renata, com os olhos cheios de lágrimas, admitiu que havia cometido erros, mas ainda tentou justificar suas ações.
Ela explicou que foi Arthur quem a seduziu e que, após um único encontro, ela engravidou dele. Bianca, surpresa e incrédula, questionou: então por que não me contou antes do meu casamento? Por que não revelou isso antes? Renata, soluçando, revelou a verdadeira razão de suas atitudes: eu não sabia o que fazer. Para impedir você de se casar com ele, eu fiz aquilo. Eu não tinha como esconder a verdade. Sabia que se você se casasse, nunca mais me ouviria. Eu agi de forma irracional. Bianca, ainda chocada, respondeu: você destruiu meu casamento, mãe. E agora quer que eu te perdoe por isso? Você me fez acreditar em um homem que não era mais o Arthur que eu conhecia. A conversa se tornou cada vez mais dolorosa. Bianca sentia uma mistura de alívio por estar finalmente confrontando sua mãe, mas ao mesmo tempo o peso da decisão de afastar-se dela. Renata, com os olhos marejados, pediu perdão, mas Bianca sabia que não seria fácil. Eu não sei se vou conseguir te perdoar, mãe, disse Bianca com firmeza, mas você não tem mais poder sobre mim. Eu vou seguir meu próprio caminho, com Pedro ao meu lado. Renata, com raiva e ressentimento, tentou intimidar Bianca, dizendo: você vai se arrepender disso, Bianca. Eu sempre fui a única que realmente se importou com você. Mas Bianca, agora mais forte do que nunca, respondeu: eu me importo comigo mesma agora. E vou lutar pela minha felicidade, mesmo sem você. Com essas palavras, Bianca se levantou, e enquanto saía do café, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que tinha feito o que precisava fazer para seguir em frente. Do lado de fora, Pedro a esperava com um sorriso suave. Ele sabia da carga emocional que Bianca acabará de enfrentar e disse: você fez o que precisava fazer, Bianca. Ela olhou para ele, sentindo que finalmente estava começando a recuperar o controle de sua vida. Eu sei, Pedro. E graças a você, eu sei que não estou sozinha. Agora, com a verdade exposta e sua mãe fora de seu caminho, Bianca estava pronta para reconstruir sua vida, sem as correntes da manipulação e da dor que sempre a acompanharam. Bianca estava decidida a não permitir que Renata, sua mãe, continuasse manipulando sua vida e distorcendo a verdade. O tempo de paciência e tolerância havia se esgotado, e ela sabia que precisava retomar o controle da sua própria história. Ao seu lado, Pedro, seu apoio inabalável, sabia que esse confronto era inevitável, mas sentia o peso da situação. Com o tempo, Bianca e Pedro começaram a construir uma nova rotina juntos. Ainda lidavam com a dor do passado, mas agora, com o apoio mútuo, as cicatrizes começavam a cicatrizar. A confiança entre os dois se fortaleceu, e Bianca começou a enxergar o futuro com mais clareza e esperança. No entanto, quando menos esperava, Arthur reapareceu. Uma tarde comum foi interrompida pela campainha, e ao abrir a porta, Bianca encontrou Arthur à sua frente. Ele parecia diferente, mais magro e com olheiras profundas, como se o peso da culpa tivesse deixado marcas visíveis. Bianca, por favor, me deixe falar, Arthur pediu, sua voz rouca. Ela hesitou, o coração batendo forte, e respondeu: o que você quer, Arthur? Com tristeza nos olhos, Arthur explicou: eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, mas eu precisava pedir desculpas. Eu errei, Bianca. Eu sou um idiota. Destruí tudo, e agora não sei como consertar. Bianca sentiu um turbilhão de emoções, cada palavra dele soava como um golpe. No entanto, sabia que não poderia mais se deixar abalar. Você engravidou a minha mãe, Arthur. E agora você aparece. Ele, com a cabeça baixa e os ombros caídos, respondeu: eu não consegui viver com o que fiz. Achei que poderia superar, mas não consegui. Com raiva, mas também dor, Bianca o encarou. Você me fez acreditar em um futuro que não existia. Me traiu com minha própria mãe e ainda tentou me manipular. O que você espera agora? Perdão? Arthur, em voz baixa, disse: sim, eu não espero que você me perdoe, mas precisava que soubesse o quanto lamento. Nunca quis te magoar, Bianca. Bianca respirou fundo, as palavras dele pesando sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que nada poderia apagar o que já tinha acontecido. Isso não vai mudar nada. O que aconteceu entre nós está acabado. Eu estou seguindo em frente, Arthur. Nesse momento, Pedro apareceu na sala, ouvindo a conversa. Ele entrou com uma postura firme e protetora, sentindo que era a hora de encerrar de vez o capítulo de Arthur na vida de Bianca. Arthur, você não tem mais nada a fazer aqui, Pedro disse com firmeza. Bianca já tomou a decisão dela. Não há mais espaço para você em nossas vidas. Arthur, visivelmente abalado, olhou para Bianca, e com o último suspiro derrotado se virou para sair. Antes de ir, ele disse: mesmo que você não me perdoe, sempre vou te amar. Bianca não respondeu, mas sua expressão era dura. Ela estava pronta para seguir em frente, e nada mais poderia mudar isso.
Mas antes que Arthur saísse, algo dentro dela a impulsionou a tomar uma decisão ousada. Ela olhou para Pedro, que estava ao seu lado, e com um sorriso pequeno, mas cheio de confiança, o beijou profundamente. O beijo não foi apenas um gesto de afeto, mas uma clara demonstração de que ela estava finalmente em paz com sua escolha e com o amor que tinha encontrado ao lado de Pedro. Ao fazer isso, Bianca queria mostrar a Arthur, de maneira silenciosa, mas poderosa, que o ciclo com ele estava definitivamente fechado. Pedro, surpreso inicialmente, intensificou o beijo, abraçando Bianca com ternura. Arthur, parado na porta, olhou para os dois com uma mistura de dor e desconcerto, mas sabia que nada poderia mudar o que já estava feito. Bianca estava feliz. Arthur, de cabeça baixa, deu um último olhar para Bianca antes de sair. Com um suspiro derrotado, ele virou-se e saiu pela porta, deixando Bianca e Pedro sozinhos. Pedro, ainda segurando Bianca, se afastou levemente e sorrindo disse: "Você é incrível, sabia?" Com um olhar carinhoso, ele continuou: "Eu sabia que você ia seguir em frente, mas agora sei que é para valer." Bianca sorriu, sentindo o coração mais leve do que jamais imaginou. "Agora é minha vez, Pedro. E estou tão feliz por ter você ao meu lado." Os dois se abraçaram, finalmente sentindo que juntos haviam encontrado o que realmente precisavam: amor, confiança e liberdade. O passado, com todas as suas sombras, já não tinha mais poder sobre eles. O futuro, agora, era só deles, e Bianca sabia que, com Pedro ao seu lado, ela poderia ser livre para ser quem realmente era. Meses se passaram desde que Bianca e Pedro começaram a reconstruir suas vidas, longe da dor e da manipulação do passado. A casa nova estava quase pronta, e a ansiedade estava no ar. A relação deles florescia, e Bianca finalmente se sentia em paz, com o apoio incondicional de Pedro. Mas uma manhã, algo inesperado aconteceu. Bianca, que estava se sentindo estranhamente cansada, decidiu fazer um teste de gravidez. Ela hesitou por um momento, mas a sensação de algo diferente em seu corpo era inegável. Quando o resultado apareceu, o mundo de Bianca parou por um segundo. O teste deu positivo. Ela estava grávida de Pedro. Bianca se sentou no banheiro, as mãos tremendo enquanto olhava para o teste. Um sorriso começou a surgir em seu rosto, misturado com uma emoção avassaladora. Ela estava carregando o filho de Pedro, e esse bebê representava o começo de uma nova vida, cheia de amor e felicidade. Ela saiu correndo para contar a Pedro, que estava na cozinha preparando o café. Ao vê-la entrar com um sorriso radiante, Pedro franziu a testa, preocupado. "O que aconteceu, Bianca?" Bianca, com os olhos brilhando, colocou o teste de gravidez na mesa. "Pedro, estamos esperando um bebê." Pedro a olhou em choque por um momento, e então um sorriso enorme tomou conta do seu rosto. Ele a puxou para perto e a beijou, com um carinho que Bianca nunca havia experimentado antes. A paz que Bianca e Pedro haviam finalmente conquistado foi quebrada de forma cruel e inesperada. Arthur, incapaz de aceitar a felicidade de Bianca ao lado de Pedro, decidiu tomar uma atitude desesperada para tentar reverter a situação. Consumido pela raiva e pelo orgulho ferido, ele não aceitou o fato de que Bianca estava com o seu melhor amigo. A ideia de vê-la feliz com outro homem parecia insuportável para ele. Uma noite, enquanto Bianca e Pedro estavam em casa, Arthur invadiu a residência com um objetivo claro: destruir o que eles haviam construído. Ele sabia que Pedro estava sozinho, e isso foi o suficiente para ele agir. Sem pensar nas consequências, Arthur entrou armado com um revólver escondido na jaqueta, decidido a intimidar e, se necessário, ameaçar Pedro. Bianca estava no quarto, arrumando algumas coisas e ouvindo música, quando a porta da sala se abriu de maneira brusca, e os passos pesados de Arthur ecoaram pela casa. Ela não ouviu a conversa, mas a tensão no ar foi imediata. O som de uma voz grave e nervosa a fez parar tudo o que estava fazendo. "Pedro, você não pode fugir disso. Bianca vai ser minha de novo, entende?" Arthur gritou com um tom de raiva em sua voz. "Eu não vou deixar você destruir o que sempre foi meu." Bianca, alarmada, parou de respirar por um instante. Ela reconheceu a voz de Arthur, o medo tomou conta de seu corpo, e ao olhar para a porta entreaberta do quarto, ela viu Arthur com a arma em mãos, apontando para Pedro, que estava tentando se manter calmo, mas visivelmente nervoso. "Arthur, não faça isso." Pedro implorou, tentando manter a voz firme. "Você está fora de controle. Isso não vai te trazer Bianca de volta." Mas Arthur estava cego pela raiva. Ele avançou, agitando a arma e ameaçando Pedro. "Eu vou destruir tudo que você tem, Pedro. Você vai ver. Bianca é minha, e eu vou fazer qualquer coisa para que você nunca mais chegue perto dela." O medo de que Arthur pudesse fazer algo, a paralisou por um momento, mas ela sabia que precisava agir.
Com a respiração pesada e o coração disparado, Bianca correu até a mesa de cabeceira, pegando rapidamente o celular. As mãos tremiam enquanto ela digitava o número da polícia. Com o telefone em mãos, Bianca se escondeu atrás da porta do quarto, ouvindo cada palavra e cada movimento do que estava acontecendo na sala. Arthur estava furioso, e Pedro tentava manter a calma o máximo possível, mas as ameaças e o medo estavam no ar. Arthur, se você não se acalmar, vai acabar piorando tudo. A Bianca não quer mais nada com você. Você está fazendo tudo errado, Pedro disse, tentando negociar. A polícia está a caminho. Você não vai sair impune. Arthur não se intimidou. Ele gritou, eu não me importo com a polícia. Não me importo com nada. O que eu quero agora é que você saia da minha vida de uma vez por todas. O tempo parecia se arrastar. Bianca sentia o coração apertado, mas ela sabia que o mais importante agora era que a polícia chegasse a tempo. Quando finalmente ouviu a sirene se aproximando, ela sentiu uma leve esperança. A polícia chegou rapidamente e cercou a casa, instruindo Arthur a se render. Depois de muita negociação e palavras firmes dos policiais, Arthur, ainda em fúria, finalmente abaixou a arma e se entregou. Bianca correu para a sala assim que o perigo passou. Ela abraçou Pedro, sentindo o alívio tomar conta dela. Você está bem? Não fez nada contra você, né? Bianca perguntou com a voz trêmula de medo. Pedro a abraçou de volta com um sorriso aliviado. Estou bem, amor. Graças a você conseguimos sair dessa. Se não bastasse esse susto, Renata também voltou para fazer uma revelação bombástica. Ela, consumida pela inveja e pelo rancor, não suportava a ideia de Bianca finalmente encontrar a felicidade e a estabilidade que sempre desejou. Renata, com um sorriso frio e malicioso, se apresentou à porta de Bianca sem aviso prévio. Eu sabia que você não iria conseguir viver em paz por muito tempo, ela disse com um tom arrogante. Agora que você está grávida, tenho uma última coisa para te dizer. Bianca, já cansada de Renata e de suas manipulações, olhou para ela com desdém. O que mais você quer, Renata? Renata, com uma expressão de raiva, soltou a bomba. Eu nunca te amei, Bianca. Nunca fui sua mãe de verdade. Você foi adotada. Antônio e eu tentamos ter filhos por anos, mas não conseguíamos. Quando você foi adotada, eu só o fiz para satisfazer a pressão dele. Mas, desde o começo, eu nunca consegui te amar. Você sempre foi um fardo para mim. As palavras de Renata foram como um golpe direto no peito de Bianca. Ela olhou para sua mãe, incrédula, seu coração disparando. Você está me dizendo que sou adotada? Renata apenas riu, um sorriso amargo no rosto. Você sempre soube que algo estava errado, não é? Eu nunca tive a menor afeição por você, mas tive que te criar porque ele queria. Agora, você finalmente vai entender a verdade. Bianca estava em choque, suas pernas fraquejando, quase desabando. Mas antes que a dor da revelação a consumisse por completo, ela sentiu a presença reconfortante de Pedro ao seu lado. Ele havia chegado em casa e, ao ver a expressão devastada de Bianca, foi imediatamente até ela e expulsou Renata da casa deles imediatamente. Renata, com o último olhar vingativo, saiu também, sem sequer tentar convencer Pedro a mudar de ideia. Ela sabia que o tempo dela havia acabado. Bianca conseguiu se reerguer diante da cruel revelação de Renata. Ela se afastou da mulher que a havia traído por tanto tempo, entendendo que o amor verdadeiro não vem de vínculos biológicos, mas da lealdade, do carinho e do apoio. A relação com Pedro continuou a crescer e se fortalecer, e a chegada de Isabela foi o momento que completou suas vidas. Bianca e Pedro, agora mais unidos do que nunca, estavam prontos para mostrar ao mundo, e principalmente à sua filha, o verdadeiro significado de família. Isabela nasceu saudável, e o sorriso de Bianca e Pedro nunca foi tão genuíno. Eles estavam felizes e finalmente em paz, longe das mentiras e das traições que marcaram seu passado. Agora, sua única preocupação era criar Isabela em um lar cheio de amor e felicidade. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe o vídeo. A sua participação ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo relato!